Ela não bateu na porta, não tocou a campainha. Apenas enfiou o papel entre a madeira e o batente como se fosse um panfleto de pizzaria que ninguém pediu. Aviso de despejo, 30 dias, sem bom dia, sem motivo, sem nem olhar para trás. Quando Juliano Costa abriu a porta naquela terça-feira de manhã, ainda de meias descombinadas e calça de moletom gasta, viu o papel tremendo com o vento. Como se até ele soubesse que estava fora de lugar. Juliano não rasgou, não gritou, apenas olhou. Olhos calmos, alma rápida. Depois pegou o aviso com 2 dedos como quem pega coisa quente. Com cuidado para não deixar queimar mais do que já queimou. Ele não devia aluguel. Não fazia festa, não tinha cachorro. Pagava adiantado. Limpava o próprio corredor. Segurava o elevador para vizinho que nem devolvia o olhar. Mesmo assim, queriam que ele saísse. A luz da manhã invadia pela janela e tocava em livros marcados, numa xícara com resto de chá, numa pilha de pastas abertas sobre a mesa da sala. Casos civis, direitos de moradia, despejos indevidos. Alguns documentos ainda estavam quentes da impressora. Juliano sorriu. Mas não foi alegria. Foi aquele sorriso silencioso de quem reconhece a ironia chegando sem bater. Ela não sabia com quem estava mexendo. Ainda não. Cândida Whittaker morava 3 andares acima, em seu escritório no último piso, observando a rua como se tivesse nascido dona dela. 50 e poucos, cabelo preso com força, óculos só de enfeite. Tudo nela era alinhado, controlado, calculado, como se perfeição blindasse ela de perguntas. Ela não construiu os prédios, herdou. Mas na cabeça dela isso a tornava merecedora. Cândida não via inquilinos. Via prazos, lucros, linhas em planilha. Era o tipo de mulher que dizia, somos uma comunidade, antes de aumentar o aluguel em R$ 600. Sorria em reuniões, assinava em caneta firme e detestava quando alguém dizia não. Juliano já tinha dito não uma vez. Quando ela mandou uma carta vaga sobre realocação voluntária, ele respondeu com um PDF, citando 3 infrações do Código Habitacional, assinadas por ela mesma. Ela não esqueceu. Ela nunca esquecia. Juliano colocou o aviso na mesa, alisou as bordas, sentou. Não ligou para ninguém. Não subiu batendo na porta do escritório dela. Abriu o notebook e começou a escrever. Os dedos corriam no teclado com o ritmo de quem conhecia audiência, petição, sentença, códigos, leis, jurisprudência. A mesma lei que Cândida distorcia há anos agora estava sendo dobrada de volta, só que contra ela. Ali do lado, uma foto da mãe dele brilhava com o sol entrando pela janela. Ela tinha ensinado ele a jogar xadrez num mundo que só queria jogar dama. Ensinou a hora de falar, a hora de esperar e a hora de registrar tudo. Esse seria o último aviso que Cândida enfiaria debaixo de porta sem pensar 2 vezes. No dia seguinte, Juliano protocolou resposta formal na prefeitura. Mais uma na Defensoria Pública. Ligou para uma colega da época da faculdade, hoje advogada da Comissão de Moradia. Na quinta-feira, ele já tinha cópias de 2 denúncias antigas contra a empresa da Cândida. Ambas arquivadas silenciosamente. Ambas feitas por inquilinos que sumiram logo depois. Na sexta, passou em frente a um desses prédios. Reformado. Pintura nova, letreiro moderno, residencial nascente urbana, a partir de R$ 3.800. Era sempre assim. Intimidação. Acordo amigável, reforma, lucro. Mas Juliano não estava ali para vender. Estava ali para ficar. Na segunda-feira seguinte, Cândida recebeu uma carta registrada, pedido formal de mediação. Ela revirou os olhos. Jogou de lado. Na terça, chegou outra. Dessa vez, da Secretaria Municipal de Habitação, abertura de investigação preliminar por despejo abusivo. Ela ligou para o advogado. Ele disse para ir com calma. Ela riu. Ele só está tentando me assustar.
Mal sabia ela que Juliano já tinha colocado o nome dela no banco de dados do sindicato de inquilinos. Já tinha mandado e-mail para o repórter de um blog local. E já estava rascunhando uma carta aberta, com provas. Cândida passou anos praticando o silêncio. Juliano passou anos quebrando ele. Ela ligou para ele naquela noite. Número privado. Ele atendeu no segundo toque. Sênior Costa, recebi seus documentos. Boa noite, dona Cândida. Imaginei que sim. Acho que começamos com o pé errado. Ele não respondeu. Posso oferecer um bônus de realocação. 2 meses de aluguel, pagos à vista. A gente resolve como adultos. Por que eu sairia de um apartamento com aluguel controlado, onde moro legalmente? Porque tem luta que não vale a pena. Juliano se encostou na cadeira. Essa vale. Ela desligou, sem raiva, mas firme. No dia seguinte, outro papel na porta, dessa vez com letras grandes. Aviso final, descumprimento contratual. Ele nem piscou. Abriu o notebook, digitou o nome do novo arquivo. Costa Chase Whittaker. Cronologia da retaliação. Salvou, eu sorriu. O cabeçalho do papel mudou. Foi assim que Juliano soube que ela estava com medo. Nada mais de aviso impresso em impressora barata, folha A4 dobrada às pressas. Dessa vez, veio um envelope timbrado, com selo, lacrado como se carregasse sentença. Escritório Whittaker e Lima. Assessoria Jurídica Imobiliária. Nem era uma ação. Era um recado. Uma ameaça disfarçada de formalidade. 10 páginas, espaçamento duplo e uma promessa implícita. Você pode lutar, mas nós já derrubamos gente maior. Juliano leu 2 vezes, depois em voz alta. As palavras não o abalaram. Elas afiavam. Ela estava escalando. O que significava que ele estava chegando perto. Ele ficou em silêncio depois disso. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, só movimento. Consultas públicas, alvarás, postagens antigas em fóruns de moradores falando de mofo, rachaduras, depósitos não devolvidos. Juliano foi até 3 outros prédios que ela administrava. 2 quase vazios. O outro com janelas cobertas de madeira e uma parede com grafite novo. Frases pintadas por jovens ou artistas tentando segurar o pouco que restava do bairro. Ele bateu em portas. Fez perguntas baixas, respeitosas. Você recebeu o aviso com quanto tempo? Te deram algum motivo? Conseguiu seu dinheiro de volta? Ouviu, anotou. Não só por ele, por todos. 2 semanas depois, a mesa dele tinha uma pasta com 4 depoimentos assinados, 6 autos de infração e uma captura de tela de uma avaliação online. Um morador dizia que foi pago para sair, antes mesmo de qualquer reforma ser registrada. Ele organizou cada folha em pastas plásticas, numeradas. Enquanto isso, Cândida mandava mais papéis, sempre com timbre, sempre falando em descumprimento contratual. Mas ela não contava com o silêncio, não vindo de alguém como Juliano. Ela mandou o zelador dar uma olhada no 2B. O rapaz voltou nervoso. Ele tá tranquilo, trabalhando, em silêncio, mas parece que tá montando algo. Ela não gostou nada disso. Juliano não estava montando ódio, estava montando prova. As madrugadas viraram páginas, planilhas, recortes, estatísticas. Ligou para uma amiga dos tempos da universidade. Hoje, auditora na Secretaria de Transparência. Ela mandou um memorando interno. Cândida já tinha sido citada em 2 denúncias arquivadas discretamente. Agora, não teria como esconder. Na quinta-feira, a notificação chegou. Abertura de investigação preliminar por conduta abusiva de proprietários e despejo indireto. Ele nem precisou ver a cara dela para saber que ela estava entrando em pânico. Cândida deixou de assinar os papéis com o nome dela. Começou a usar apenas administração. Os avisos ficaram frios, genéricos, como se ela tentasse sumir atrás da empresa. Mas Juliano não estava perseguindo o nome.
Estava rastreando o padrão. Ele montou um mapa dos prédios, colocou as datas dos despejos, comparou com os novos contratos anunciados. Quase sempre o aluguel dobrava em menos de um mês. Ele imprimiu o gráfico, colou na parede da sala e escreveu com caneta preta: "O poder está nos dados." Do outro lado da cidade, ela tentava conter os vazamentos. O advogado disse que talvez fosse melhor recuar. Disse que Juliano não era um inquilino comum. Disse que ele tinha formação, contatos e tempo. Ela encheu uma taça de vinho. Viu a cotação dos imóveis dela cair pela primeira vez em meses. Ignorou o e-mail do sindicato de inquilinos pedindo posicionamento oficial. Ela lembrava de quando o dono de prédio era temido, respeitado, quando ninguém ousava questionar. Agora estavam se organizando, postando recibos, chamando vereadores. Antes o nome dela destravava portas. Agora abria investigações. Juliano seguia sua rotina. Casaco de lã, mochila no ombro. Às vezes pegava o ônibus. Sempre dava bom dia para o motorista. Mas ele não estava distraído. Estava atento. Cada quadro de aviso. Cada manchete. Cada morador dizendo: "Isso acontece o tempo todo." Porque o tempo todo era o problema. Uma semana antes da audiência, ele abriu a porta de casa para uma reunião. Vieram 5 pessoas. Depois 9. Depois 14. Trouxeram cópias de contratos, relatórios. Teve até quem levasse café. Ele ficou de pé na frente do quadro branco na cozinha e falou: "Isso aqui não é sobre um apartamento, é sobre os próximos 30. Gente assentia, alguns com lágrimas nos olhos. Uma senhora segurava o contrato como se fosse uma bíblia. Juliano não disse para lutarem. Ele mostrou como se faz. Antes, Cândida media poder em metros quadrados. Agora era em nomes, em datas, em gente que finalmente parava tempo suficiente para dizer: "Chega." O fórum não parecia um templo da justiça. Parecia uma sala de espera com cheiro de café velho e impaciência. Piso riscado, ventilador barulhento. Fila de gente que já tinha perdido muita coisa, inclusive o tempo. Juliano sentou perto da frente. Mochila no colo, olhos firmes, postura ereta. Não parecia ansioso, mas respirava fundo, como quem sabia que o que viria ia pesar mais por dentro do que por fora. A oficial chamou o caso como se estivesse lendo o cardápio do almoço. Costa contra Whittaker, administração imobiliária. Como se não fossem meses de provas, como se não fosse um sistema sendo desafiado. Juliano se levantou, abotoou o casaco, caminhou até a frente sem olhar para trás. Cândida já estava sentada na outra mesa. O coque impecável, um tailleur caro, como se o status da boca denunciava que nada ali estava sob controle. Seu advogado sussurrou algo. Ela nem respondeu. O juiz entrou, 40 e poucos anos, sereno, sem sorrisos, olhar que não entregava nada. Pediu as apresentações iniciais. A advogada de Juliano foi direta. Este caso é sobre retaliação, uso indevido da lei de despejo e prática sistemática de remoção de inquilinos com objetivos puramente comerciais. Do lado de Cândida, a defesa tentou minimizar. Um mal-entendido entre locador e locatário. O juiz anotou, sem reagir, o que era ótimo. Então vieram os documentos. O aviso de despejo sem justificativa. Os relatórios da prefeitura. As provas das reformas fantasmas. As datas. Os aumentos. Os e-mails. Quando mostraram o gráfico com os aumentos de aluguel e as datas dos despejos, Cândida se mexeu. Sutil, mas mexeu. Juliano manteve os olhos no juiz, mãos cruzadas, rosto calmo. Ele não precisava falar muito. As provas falavam por ele. Depois do intervalo, chamaram a primeira testemunha. Dona Lourdes, 56 anos, aposentada. Voz suave, mas firme. Eu morava lá fazia mais de uma década. Pedi para arrumarem o vazamento da pia. 2 semanas depois, recebi um aviso de desocupação. Você devia aluguel?
Não, senhor, nunca. Recebeu explicação formal? Disseram que iam reformar o apartamento, mas 3 semanas depois estava no site para alugar, do mesmo jeito que deixei. Outras 2 testemunhas reforçaram o padrão. Seu Almir, pai solo, contou que foi intimidado com multas falsas. Kátia, professora aposentada, trouxe uma cópia do contrato com anotações e recibos organizados por mês, como se estivesse esperando esse momento há anos. A defesa tentou interromper. O juiz recusou. Cândida olhava para a mesa. Não era mais ela quem comandava o ambiente. No final da tarde, Juliano foi chamado ao púlpito. Se levantou, pegou sua pasta e subiu com a tranquilidade de quem não veio implorar. Veio expor. Explicou o histórico. Leu o trecho da lei do inquilinato. Mostrou onde ela foi violada. Ponto por ponto. Não estamos falando de um erro administrativo. Estamos falando de uma política de lucro baseada na expulsão de pessoas invisíveis aos olhos da especulação. A defesa protestou. O juiz nem se mexeu. Juliano respirou fundo e terminou com calma. Eu não vim aqui por vingança. Vim para que ninguém mais tenha que decorar o próprio contrato como se fosse escudo. O silêncio tomou conta da sala. Cândida não levantou a cabeça. Seu advogado recolhia os papéis devagar. Juliano fechou a pasta. A sessão tinha terminado. Agora era só esperar. O dia do veredito chegou como quem prende a respiração antes do impacto. Nuvens baixas no céu de São Paulo. O fórum parecia mais pesado do que nunca. Juliano chegou cedo. Blazer cinza, camisa limpa, a mesma pasta surrada sob o braço. Cumprimentou o segurança com um aceno breve. Nenhuma pose, nenhum medo. Só propósito. A sala de audiência estava quase cheia. Alguns jornalistas, velhos vizinhos, pessoas que ele havia conhecido nos encontros noturnos no centro comunitário, gente que já tinha perdido muito, mas nunca a dignidade. Cândida chegou atrasada, mas firme. O salto ecoando como se tentasse lembrar a todos que ainda era importante. Mas a máscara de controle começava a rachar. Ela olhou ao redor. Viu Dona Lourdes sentada no banco da frente. Reconheceu o coordenador da comissão de habitação, caderno em mãos. E, pela primeira vez, sentiu que o silêncio da sala não era respeito. Era observação. O juiz entrou. O mesmo de antes. Calmo, focado. A mesma neutralidade que, naquele momento, parecia ainda mais poderosa que uma sentença. Ele se sentou, abriu a pasta, virou 2 folhas. Após análise das provas apresentadas, dos depoimentos e da documentação oficial, esta corte entende que houve não apenas irregularidade administrativa, mas abuso de poder recorrente. Juliano não se mexeu. Só escutava. Este tribunal reconhece que o autor da ação, o senhor Juliano Costa, sofreu retaliação direta após exercer seus direitos como inquilino. Essa retaliação viola os princípios da lei do inquilinato e, mais ainda, os valores de justiça habitacional garantidos por lei. Cândida abaixou o olhar. O juiz continuou. Declaro procedente a ação. Fica determinada a suspensão imediata de todas as ordens de despejo ativas sob responsabilidade da empresa Whittaker Administração Imobiliária em toda a região metropolitana de São Paulo. Alguém no fundo da sala suspirou. Alívio com gosto de verdade. O caso será encaminhado para o Ministério Público para a apuração de eventuais infrações administrativas e criminais. Além disso, o nome da empresa será incluído no Programa Municipal de Fiscalização Contínua de Práticas Habitacionais. Ninguém comemorou, ninguém aplaudiu. Não precisava. A justiça, às vezes, chega assim, sem barulho, mas com peso. Juliano apenas baixou a cabeça uma vez, como quem agradece, não a vitória, mas a travessia. Cândida levantou devagar, sem pressa. O salto já não batia com tanta firmeza. Seu advogado sussurrou algo sobre entrar com recurso.
Ela fez que não com a cabeça. Ou talvez nem tenha ouvido. Ela saiu pela porta lateral. Cabia ali agora. Lá fora, um fotógrafo esperava, mas a lente estava virada para Juliano. Juliano não deu entrevista naquele dia. Não nas escadas do fórum. Não para os microfones. Não para a câmera que insistia em segui-lo até a calçada. Ele apenas andou, olhou o céu. Respirou fundo. A travessia tinha terminado, mas o caminho não. Na esquina, encontrou sua tia sentada num banco de concreto. Ela estendeu uma garrafinha d'água e segurou o olhar dele como quem dizia: demorou, mas você chegou. Ele sorriu, pequeno, verdadeiro. Na Vila Matilde, em um dos prédios antigos que ele tinha mapeado semanas atrás, uma senhora abriu a janela com mais coragem do que antes. Ela não conhecia Juliano pessoalmente, mas sabia que ele existia. Sabia do caso. Tinha recortado a notícia do jornal e colado na geladeira com um ímã de Nossa Senhora. Agora, ela dormia com o contrato de aluguel na cabeceira, não por medo, mas por saber que não estava mais sozinha. Na semana seguinte, Cândida renunciou à direção da própria empresa. Disse que era por motivos pessoais. O comunicado tinha 3 linhas, nenhuma menção ao processo. Nos bastidores, os advogados tentavam conter os danos. 2 novas denúncias foram abertas. Uma investigação criminal começava a ganhar forma. E um jornalista, o mesmo que assistiu ao julgamento em silêncio, publicou no domingo seguinte uma matéria de 4 páginas. Quando o silêncio não se rende, o caso Juliano Costa. Juliano voltou à rotina. Atendeu ligações, tirou dúvidas, organizou arquivos, mas toda terça-feira à noite ele estava no Centro Cultural do bairro. Sala 3, quadro branco. 12 cadeiras no começo, 32 no mês seguinte. Pessoas chegavam com pastas, cópias de boletos, contratos molhados de raiva. Juliano explicava, mostrava, escutava. Ele não era herói, era ferramenta, não gritava, ensinava. Uma noite, um menino de uns 16 anos ficou para trás depois da reunião. Juliano estava guardando as canetas. O garoto disse, tímido: minha mãe recebeu um aviso, tipo aquele da sua história. A gente não sabe o que fazer. Juliano respondeu: me traz o papel semana que vem. A gente lê junto. O garoto hesitou. Depois perguntou: é verdade que a mulher rica perdeu tudo por sua causa? Juliano sorriu. Ela não perdeu tudo. Ela só descobriu que o silêncio dela não era maior que o meu direito. O garoto deu uma risadinha e foi embora. 2 meses depois, a prefeitura criou um programa piloto de orientação jurídica para inquilinos. Juliano não foi citado na cerimônia, mas cada cartilha entregue carregava o DNA do que ele começou, com uma pasta, um gráfico e a firmeza de quem recusou sair calado. Num domingo qualquer, ele passou em frente ao prédio da Dona Lourdes. A fachada era a mesma, mas a placa tinha mudado. Ali agora funcionava uma sala de apoio jurídico comunitário. Do lado de dentro, pintada à mão numa parede branca, uma frase em letras azuis dizia: ficar também é resistência. Juliano ficou olhando alguns segundos. Depois sorriu. E seguiu andando, como quem sabe que deixar legado não é aparecer, é permanecer. Robert.